8 de março, Dia Internacional da Mulher. Desde que a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu a data em 1975, nós, mulheres, celebramos nossas lutas e direitos. E não são poucas essas batalhas. Aumentam no número de feminicídio, racismo, aborto, temas bem espinhosos. Mas não é só isso, tem também o fim da escala 6x1, reafirmar que criança não é esposa nem mãe e tratar da representatividade das mulheres na política. Mas será que um programa só dá conta de tantas pautas necessárias e urgentes? Por que nós precisamos de um Dia da Mulher? Bom, para entender mais sobre esse assunto, eu, Andréa Trigueiro, recebo aqui nos estúdios da Universidade Católica de Pernambuco, Isabel Santos, que é coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo e do Comitê de Monitoramento da Violência e do Feminicídio no Território Estratégico de Suape, e Carol Ferraz, doutora em Direito e professora da Universidade Católica de Pernambuco, feminista, advogada e militante em direitos humanos. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos também com alguns parceiros, entre eles o Centro das Mulheres do Cabo, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST e o Centro de Cultura Luiz Freire. Bom, meninas, em primeiro lugar, muito obrigada por terem vindo. E eu já começo trazendo para vocês a seguinte indagação. Por que é que a gente precisa de um Dia da Mulher e por que é que a gente ainda tem tantas pautas, levando em conta que o movimento feminista está há tantos anos nessa batalha? Quem começa? Isabel, por favor. Boa tarde, Andréa, Carol, um prazer estar aqui com vocês. Então, por que a gente precisa ainda de um Dia da Mulher, né? Infelizmente, enquanto a gente tiver pautas como essa na ordem do dia, mulheres morrendo pelo fato de ser mulher, meninas sendo obrigadas a se tornarem mães, estupradas, sendo vulnerabilizadas pela própria justiça. Enquanto a gente tiver agendas voltadas para o empoderamento das mulheres, ainda tiver falta de mulheres nos espaços de poder, a gente precisa ainda de um Dia da Mulher, né? Porque o Dia da Mulher é um dia de demarcar as conquistas que já tivemos por conta de mulheres que vieram antes de nós e que se esforçaram para que a gente pudesse, inclusive, estar nesse espaço discutindo sobre esse tema. E enquanto tiver esse ato, né, no empoderamento, nos espaços de poder, a gente precisa discutir esses direitos. Então, o Dia da Mulher é um dia de reafirmar os direitos, mas é principalmente um dia de luta. Então, enquanto todas essas questões forem distantes de nós, mulheres, não tivermos ainda na sociedade em páreo de igualdade, a gente precisa de um Dia da Mulher para demarcar essas questões, discutir e convocar, principalmente convocar todas as pessoas, né? Toda a sociedade para se juntar a nós, sobretudo na questão da violência, que é um tema que nos atravessa e que nos aflige cotidianamente e que está na pauta do dia das nossas lutas. Perfeito, Carol. No campo dos direitos, a gente tem uma legislação razoavelmente importante, significativa, que contempla vários direitos nossos. Mas o problema é o acesso. A impressão que eu tenho é que nem todas as mulheres conseguem acessar. A impressão que eu tenho é que os direitos estão postos, mas o acesso é um desafio muito grande. Essa é a tua impressão ou a problemática é outra? Deve, é preciso que a gente pontue a seguinte questão. O acesso ele precisa ser popularizado, democratizado, mas não pode ser qualquer advogado que faça essa instrumentalização. É preciso que a gente entenda que o letramento de gênero é muito importante, né? A gente vivencia hoje formas sofisticadas de violência contra a mulher. E que formas sofisticadas seriam essas, Isabel? A chamada incidência da violência processual. Então, muitas mulheres estão sendo
legitimadas pelos seus ex, por aqueles que nunca foram nada, com um excesso de demanda judicial, numa perspectiva de empobrecê-las, de saturá-las psicologicamente, para que elas fiquem extenuadas e, consequentemente, elas se sintam enfraquecidas. Então, a gente tem isso. Quando chega no judiciário, a gente precisa falar o óbvio. Há pouco tempo viralizou uma questão de votação do TJ de Minas Gerais. Eu vou mencionar aqui, primeiro, porque eu não tenho medo de processo, segundo, porque é público notório, em que uma Câmara julgou como sendo possível relativizar a súmula 593 e admitir que uma jovem de 13 anos, que é uma criança semi-adolescente, entrando na puberdade, pudesse constituir união estável com um pedófilo de 35 anos. A gente precisa nomear. Não é um homem adulto de 35 anos, é um pedófilo, né? E aí se entendeu por que a menina não era mais virgem. Então, como sempre, a mulher continua no banco do réu, ela continua respondendo por toda uma perspectiva de uma visão distorcida, mas que chegou na contemporaneidade do que seria a mulher honesta. Porque no passado, né, a síndrome de mulher honesta era aquela que tinha que ser virgem se fosse solteira, e se fosse casada, tinha que ter uma postura condizente com uma boa mãe de família, cristã, reservada. Então, a gente tem uma nova fase desse processo de conservadorismo. Mas a gente vivencia isso, sim. Né, das mulheres serem punidas porque existem, porque se recusam à condição de subalternas e porque lutam, não é por revanchismo. A sorte dos homens é que a gente não quer revanche, a gente quer equidade, quer respeito à dignidade feminina. A gente não quer vingança, até porque nós somos numericamente maioria no país. Mas a gente continua sendo tratada como minorias e continua tendo que lutar pelo básico, né? Pela existência. Eu costumo dizer que se nós três estamos aqui vivas, nós contamos com a liberalidade e benevolência dos homens das nossas vidas. Porque nós dissemos não em várias ocasiões. E aí nós não nos deparamos com homens intolerantes, mas isso é muito pouco para o exercício da dignidade feminina. A gente tem que contar com a benevolência masculina para poder existir. Ontem, durante uma aula, um aluno virou para mim e disse assim: professora, mas as mulheres morrem por conta da imbecil da Maria do Rosário. Veja, da imbecil da Maria do Rosário, que defendeu a vida toda marginais. Aí eu disse: você está se referindo à deputada federal Maria do Rosário, que foi uma das melhores ministras de direitos humanos que esse país já teve. Primeiro, o senhor poupe-nos desse seu linguajar chulo. Segundo, o senhor a respeite enquanto, né, uma pessoa que está muito na luta em favor da equidade de gênero. Terceiro, o senhor aprova o ululante de porque a gente precisa ainda estar na luta, indo às ruas, porque o senhor se refere a uma mulher sem o mínimo respeito. Então, é isso que nos deparamos dentro das nossas casas, com a violência intrafamiliar, do pai que não respeita a filha, do marido que não respeita a mulher, às vezes até em relações homoafetivas, em que ambas são mulheres, mas em que há uma performance masculinizante e uma delas toma para si essa, vamos dizer, essa responsabilidade de perpetuar a violência de gênero. Então, tem muito a ser feito. A gente tem conquistas que são honrosas. A Lei Maria da Penha, que só existe porque o Brasil foi condenado internacionalmente, então ela existe como uma espécie de sanção, mas é um avanço, né? Nós temos lógico, a construção de escolas feministas que estão trabalhando esse letramento com muitos advogados e advogadas, principalmente advogadas. Porque eu costumo dizer que a gente tem parceiros pró-feministas, mas o feminismo é uma prerrogativa nossa, né, Isabel? Isso. A gente não está falando. Os homens não são nossos inimigos. É a nossa, como diz a nossa Manina Aguiar, inesquecível. Querida, tão linda. E tão linda, tão linda. Programa dedicado a ela. Sempre, 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 no infinito onde ela está, eu tenho certeza que ela está olhando nossas vozes, nossas lutas, nossos direitos. Né? Então, é sobre nós, então ninguém fala por nós, somos nós que devemos falar. E a gente aproveita que esse ano é um ano eleitoral para falar também sobre esse assunto, mas daqui a pouco,
porque você que está assistindo o programa, segura um pouquinho, porque no próximo bloco a gente tem o Conexão TVDH. Vamos conversar com Graciete Santos, cientista social e presidente da Casa da Mulher do Nordeste. Segura aí um pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição pergunta: por que precisamos do Dia da Mulher? Agora a gente acompanha o quadro Conexão TVDH. A repórter Sofia Nascimento conversou com Graciete Santos, cientista social e presidente da Casa da Mulher do Nordeste. Vamos acompanhar. Desde 1980, a Casa da Mulher do Nordeste atua em Pernambuco pelo direito das mulheres, tanto na capital do Recife, como no sertão, em Afogados da Engazeira. O trabalho de ativismo da ONG se propõe a orientar mulheres para a auto-organização, participação política e direito à cidade, baseando-se em princípios do feminismo, da igualdade racial, da agroecologia e da economia solidária. Para aprofundarmos mais um pouco esse assunto, nós vamos conversar hoje com Graciete Santos, a coordenadora geral da Casa, ativista e cientista social pela Universidade Federal de Pernambuco. E para começar, eu gostaria de falar contigo sobre a escola feminista. Quais são os reflexos que vocês percebem na participação política dessas mulheres? Quais são os reflexos na vida delas mesmo? A escola feminista é uma metodologia construída na Casa da Mulher do Nordeste e ampliada com outras organizações, como o Centro das Mulheres do Cabo, o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. E a partir daí a gente construiu muitas experiências com diferentes públicos de mulheres, sejam mulheres que se organizavam em bairros no Cabo, no município do Cabo, mulheres lideranças do movimento trabalhadora rural do Nordeste, com mulheres que residiam no mesmo bairro, com mulheres de outros estados. Então, essa metodologia, ela parte, né, de uma perspectiva feminista, crítica da realidade em que vivemos, né, do sistema patriarcal, capitalista, racista, e ela vai construindo módulos temáticos que estão articulados uns aos outros. Então, inicialmente são 7 módulos pensados, né? Então, é uma metodologia que ela tem um tempo significativo, né? Porque entre um módulo e outro tem um tempo, uma distância, né? Onde essas mulheres vão também fazer pesquisas no seu território, vão fazer exercícios de grupo e depois retomam para o outro módulo seguinte. Então, esse tempo varia aí entre 4 a 6 meses, né? A depender das nossas condições materiais, inclusive, porque é uma formação que exige, né, um recurso, né, razoável nesse sentido. Mas o fato é que a gente vai primeiro pensar com essa mulher, né, quem eu sou, né, qual a minha identidade enquanto mulher, minha identidade de gênero, a minha identidade sexual, a minha identidade racial, né, de classe. Então, a gente, através de dinâmicas, de reflexões, de desenhos, né, a gente usa muito arte-terapia nesse sentido. As mulheres vão construindo e a gente constrói, né, as identidades daquele grupo. A escola feminista, ela é uma ferramenta pedagógica muito potente e a experiência tem mostrado que todo esse processo, né, de construção de conhecimento, de trocas, de intercâmbio, tem trazido para essas mulheres uma reflexão crítica sobre si, né, a consciência de que a vida, né, dessas mulheres pertencem a elas, né, quando elas entendem, né, que não é natural que as mulheres sofram violências, não é natural que as mulheres tenham uma sobrecarga de trabalho, e a partir dessa crítica que passa por uma dimensão individual, elas vão se fortalecendo nesse processo coletivo, seja nas suas comunidades, seja no seu território, dentro da família, né? Então a gente observa que as mulheres passam a ter uma outra postura para enfrentar essas relações patriarcais, muitas vezes violentas, que elas vivenciam na família, a relação com os filhos, passam a repactuar essa dinâmica, né, onde elas possam também ter a liberdade de sair, de participar de eventos, de ter lazer, de ter descanso e dividir o trabalho doméstico. Então,
essa é uma dimensão e, sobretudo, o que a gente observa é que essas mulheres, elas passam a ter uma outra incidência na vida política. Elas passam a participar mais dos sindicatos, a organizarem associações de mulheres, a se fortalecerem entre elas, né? A participarem de redes, do movimento feminista, e isso irradia, multiplica essa percepção de que as mulheres são sujeitos de direitos, mas que também elas têm a liberdade de decidir sobre os seus corpos, sobre a sua vida, sobre a sua produção. E é o que a gente tem observado, né, do quanto a escola feminista ela tem transformado essas relações de poder e ela tem potencializado, né, essa ação feminista que passa da dimensão individual para a dimensão coletiva. A Casa das Mulheres tem 2 sedes, uma na capital e outra no sertão. Observando essas diferenças culturais e regionais, quais os desafios observados na vivência dessas mulheres? A Casa da Mulher do Nordeste, ela tem uma atuação na região metropolitana do Recife, né? Então nós trabalhamos em 3 comunidades periféricas aqui no Recife, Paulista, Olinda e Recife, e a gente também atua no sertão do Pajeú, que é uma região semiárida, e a gente tem um trabalho diretamente atualmente com 7 municípios. Essas são contextos diferentes, né? Um contexto urbano, ou seja, todo o desafio, né, do que significa a violência, né, em todos os seus sentidos, o direito à cidade, o desafio das mulheres da mobilidade, né, o desafio de ter moradia, o desafio de ter acesso à saúde, o desafio de enfrentar a violência, né, sobretudo da juventude negra, né? Então são mulheres marcadas por essas dores, né, de filhos assassinados, e a sobrevivência, né? Eu acho que tem uma marca nessa dinâmica, nesse trabalho no urbano, que é a luta pela sobrevivência, né? Então, apesar de agora a gente ter avançado um pouco nos índices de emprego, né, da inflação menor, né, mas a gente sabe que as mulheres e as negras e periféricas são as mais impactadas, né, são as mulheres mais pobres. Mas tem uma questão também muito importante. É nesse contexto rural que a gente vê a dificuldade das mulheres também poder enfrentar a violência, né? A violência contra as mulheres nas suas diversas formas, porque as políticas públicas no território rural, elas são mais difíceis de serem acessadas, né? A gente lida com as distâncias, a gente lida com o isolamento dessas mulheres, né? Que não, diferentemente da cidade, elas não estão ali vivendo com uma proximidade, né? Então, para as denúncias, né? Para o socorro e para a própria mobilização. Eu queria começar pela questão da formação política, que na Casa da Mulher do Nordeste, assim como no Centro das Mulheres do Cabo, é uma tônica, né? Bastante forte, destacada. Carol, queria que você falasse um pouco. A gente está em ano eleitoral e eu já ouvi de algumas mulheres, por exemplo, que quantidade de mulheres no legislativo, no executivo, não significa qualidade. Que a gente precisa de mulheres que representem as causas feministas mais progressistas, que as conservadoras, por exemplo, prestam de serviço. Queria a tua opinião sobre isso e destacar um pouco a importância dessa formação política na tomada de decisões, né, para a mulher. Veja, Andréa, eu acho uma afirmação bem complexa. Primeiro, porque a gente tem, vamos analisar o Congresso Nacional, a gente tem, né, Bel, em torno de 15% do Congresso formado por mulheres. Desses 15%, vamos dizer que quem tem letramento de gênero seja em torno de 6%, não chega a metade, né, dos 15%. E são mulheres muito aguerridas. E em face do comportamento e comprometimento delas, elas conseguiram bastante avanços. Né? Por exemplo, eu vou nominar porque eu gosto de dar nome, né, a essas deusas feministas. Samia Bonfim, Talíria, né, a própria Jandira, né? A gente tem também aquela figura maravilhosa da Erundina, Érica Hilton, que é uma rainha, né? Então, essas mulheres foram responsáveis por um enfrentamento numa casa masculinizante, hostil ao feminino,
e conseguiram protagonizar, né? A Érica presidiu comissão, a Sâmia presidiu comissão, Talíria presidiu comissão, todas as três foram, né, líderes do partido que elas representam. Então é importante a gente entender que número faz diferença, sim, porque número é que vence votação. Então, se a gente tiver uma representatividade maciça, ela importará em ganhos e avanços e de uma mudança de performance do nosso legislativo, deixando de ser essencialmente masculino e passando a ser uma casa onde a equidade de gênero existe. Se a maioria do contingente eleitoral é composto de eleitoras, a pergunta que fica é: por que nós mulheres não votamos em nós mesmas? Por que mulher não elege outras mulheres? Isso é o analfabetismo político eleitoral, é onde o machismo vence, a misoginia gargalha, o patriarcado tripudia sobre nós. Bel, a gente sabe que o Centro das Mulheres tem uma atuação também para o interior, para além da metrópole, da capital, né? Atua ali no Cabo, na Mata Sul de Pernambuco. E a Casa da Mulher do Nordeste também tem esse foco em atingir as mulheres que estão distantes desse grande centro. Na tua opinião, qual a importância desse avanço da formação política para essas mulheres que também estão em territórios mais inalcançáveis, digamos assim? É muito importante. Inclusive, quero deixar meu abraço à Graciete, que é parceira da gente no Centro das Mulheres do Cabo, em várias frentes. Então, nós também temos um trabalho desenvolvido na área, né, de mulheres do interior, através do CONFEM, na Mata Sul, com 8 municípios dessa região. E eu digo que é importante, Andréa, porque a gente que está mais perto da capital, né, está na região metropolitana, as políticas públicas são mais fáceis de chegar a nós. São difíceis, mas chegam. Uma ou outra, a gente está aqui, né, sendo atendida. Já essas mulheres que estão no interior, elas estão à margem. Então, as políticas públicas não chegam até elas, né? Imagina uma mulher que mora na cidade de Água Preta e passa por uma situação de violência. Lá não tem centro de referência, tem um organismo de política para a mulher, onde tem uma mulher só para dar conta dessa política, sem recursos, sem equipe, enfim. Como é que essa mulher vai fazer para buscar ajuda? Onde é que ela vai ser atendida? Não tem delegacia de mulheres no interior, são muito poucos os serviços para atendimento dessa rede de enfrentamento. Então, ir para lá, fazer um processo de formação política dessas mulheres, vai fazer com que elas fiquem compreendendo como elas podem buscar ajuda, né? Elas mesmas vão se ajudar, e é isso que acontece. O movimento de mulher no interior, ele é muito elas por elas mesmas, porque elas se apoiam. Então, quando tem uma mulher precisando de ajuda, que passa por uma situação de violência, são elas que se juntam e vão na delegacia com aquela mulher para poder ela ser bem atendida. Porque se ela for sozinha, corre o risco de ser revitimizada, né? Dela sofrer duplamente a violência, justamente porque é uma região altamente machista, composta por homens ocupando todos esses lugares de poder, e quando essas mulheres que chegam lá para serem atendidas, elas vão ser destratadas também. Então, é muito importante a atuação no interior, porque faz com que esse grupo se fortaleça. E possa cobrar também que as políticas cheguem no interior, porque ano eleitoral, como a gente falou, agora vão aparecer, né? Várias pessoas que querem se candidatar, se reeleger, atrás das pessoas do interior, mas para fazer com que a política chegue para essas mulheres, né? Não só para as mulheres, para todas as pessoas do interior, é muito distante ainda. Uhum. Muito bem. No próximo bloco, a gente tem o quadro Fala Povo. Daniel Cabral foi às ruas para saber, na sua opinião, as mulheres têm seus direitos garantidos, acessados? A gente vê as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição indaga por que precisamos do Dia da Mulher. É hora do quadro Fala Povo, com a produção de João Pedro e a reportagem de Daniel Cabral.
No Brasil, existem leis que buscam garantir uma sociedade igualitária entre homens e mulheres. Mas será que esses direitos são realmente garantidos? Segundo dados da ONU Mulheres, mais da metade da população brasileira é composta por pessoas do gênero feminino, mas só 17,5% da população ocupa assentos no Congresso Nacional. E só 39,3% exercem cargos de liderança nas empresas de todo o país. Por isso, o Fala Povo de hoje foi às ruas perguntar: você acha que os direitos das mulheres são realmente garantidos e acessados? Não, acho que isso afeta muito a sociedade. A sociedade tem muitos empecilhos no nosso dia a dia, né? E para nós mulheres eu acredito que tem mais dificuldade. Olha, na teoria, pode ser até garantidos, mas não são cumpridos. É porque há sempre falha na justiça, né? Sempre dá uma falhazinha e a cobertura fica não tão como deveria ser. Esses direitos, porque hoje existe lei, né, que protege a mulher, inclusive está aí a Maria da Penha, né, que vem aí, está bem forte aí sobre os homens, né, que gostam de fazer mal, né, esses homicídios que todos os dias a gente liga a TV, é um atrás do outro, que eu não sei quando é que isso vai parar, mas existe uma lei sim, e eu creio que um dia essa lei vai chegar e vai ser prisão perpétua. O direito das mulheres ele é bem complicado em alguns setores, em algumas partes, né? Muitas mulheres não têm informação dos próprios direitos, isso é bem complicado, mas acredito que a gente está caminhando para um bom lugar, mas ainda está bem devagar. Como acha que isso pode melhorar? Bom, primeiro trazendo as informações para as mulheres, né? Eu acho que as mulheres hoje em dia ainda não estão bem informadas, né? A rede social ainda não está fazendo o seu papel de divulgação. Eu acho que ela pode fazer um papel ainda melhor. Influenciadores acho que podem ajudar também quanto a isso. Acho que alguns influencers preferem falar de dinheiro e não de seus próprios direitos. Então, acho que nós como sociedade podemos melhorar muito e o poder público também. Carol, Isabel, a gente vê que tem quase uma divisão ali, não é, entre quem acredita que precisamos caminhar, quem não acredita que temos garantias e nem acesso. Isso reflete um pouco de como é a sensação de pertencimento aos direitos, né, que muitas mulheres não têm. A justiça é lenta, às vezes não chega, demora. O que significa para vocês, né, qual a leitura que vocês fazem do que veio aí da resposta das pessoas? Isso tem muito a ver, né, com a estruturação da sociedade, onde é que o machismo está prevalecendo, né? A gente tem uma sociedade estruturada com base machista, racista, patriarcal, e isso impede também que muitas pessoas acreditem que a nossa luta é uma luta que precisa ser valorizada. Então, a gente precisa, né, que as escolas comecem a discutir as pautas das mulheres, a gente precisa que as igrejas também tomem conta dessa discussão sobre violência, sobre igualdade de gênero, que as instituições entrem também nesse rol e que não sejamos apenas nós uma voz solitária no mundo. Mas é um chamado para que toda a sociedade perceba a importância da gente começar a discutir essas pautas. A participação política da mulher, como a gente falou aqui, a igualdade, né, a paridade nesses espaços de poder, a questão da violência que se reflete tanto na menina quanto nas mulheres. A gente tem acompanhado aí o caso dessa menina que foi obrigada a viver maritalmente com um homem de 35 anos com o aval da justiça. A gente está acompanhando recentemente o caso de um estupro coletivo de uma jovem de 17 anos. Por que será, né, que a sociedade ainda tende a normalizar essas questões? Então, isso é a base patriarcal que a gente tem. Como as crianças são educadas dentro da família, como a escola trata a educação de uma forma sexista. Por isso que ainda existem pessoas que não acreditam que essa luta vale a pena. Mas a gente já avançou, André. Conquistamos muita coisa. Temos uma legislação aí que nos apoia, mas realmente ainda falta chegar, né, nesse patamar de igualdade que nós, mulheres feministas, queremos. Carol. Eu concordo com o Bel. Enquanto a gente não tiver a efetivação de uma educação libertária em direitos humanos, né, com o letramento de gênero, a gente ainda vai precisar caminhar muito. Nós vamos ter muitos encontros, muitos 8 de março,
não é um dia só. A gente não deixa de ser mulher nos outros dias. A gente Nem não de deixa sofrer de as estar... violências, né, nos outros dias. Pois é, a gente não deixa de estar na luta, mas é um dia em que nós possamos nos reconhecermos todas umas nas outras e caminharmos como irmãs, levando em consideração que o plural de sororidade vem de soro, o plural de soro é sorores, então somos todas irmãs, estamos todas em nossas diferenças, complexamente unidas, numa marcha em favor da visibilidade da luta feminina, que é uma luta feminista, não deixa de ser. Agora, o que Bel traz aqui sobre a importância da escola é muito sério. Não deixemos de fora um detalhe muito importante. Só viralizou o caso da menina de 13 anos, né, submetida à violência de uma pseudo-relação marital, que não existe, né, é estupro de vulnerável, porque a escola acionou o conselho tutelar. Já se percebeu como, por exemplo, a extrema-direita no país tem dificuldade de lidar com escola democrática, numa escola com letramento de gênero, com conhecimento de diversidade sexual, com conhecimento do ativismo em direitos humanos? Por que se incomoda? Porque é uma escola assim, é uma escola que denuncia. É uma escola que está ativa, que sabe, né, formar cidadãs e cidadãos livres. E não é desejado que isso aconteça, né? Na verdade, quanto mais ignorante, alienado esteja a população brasileira, é mais salutar. Não é pátria, família, né, e Deus. É nossos interesses, nossos umbigos, e viva o patriarcado que mata as mulheres, que violenta as mulheres. E não venha com essa conversa de que vamos armar as mulheres para que as mulheres possam se defender por si só. A proliferação de armas, através do que a gente chama de CACs, foi que hoje nós temos um espetáculo da epidemia de feminicídios no Brasil. Essas armas, em regra, na sua grande maioria, estão registradas e são CACs. Então, a gente precisa falar sobre o período nefasto dos 4 anos de terror que nós passamos, em que, em face disso, nós estamos diante de uma epidemia feminicida no país. Muito bem, Carol. Chega, tira o fôlego da gente ouvir as falas de vocês. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as convidadas respondem uma pergunta enviada por você, que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o 4º bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição quer saber por que precisamos do Dia da Mulher. Agora, no quadro Educar para os Direitos Humanos, a repórter Elizabeth Leocádio traz a pergunta da estudante Isabelle Aurélio. Vamos conferir. O Dia Internacional da Mulher vai muito além de homenagens. Ele surge a partir da luta de mulheres trabalhadoras no início do século XX, que reivindicaram por direitos básicos, como melhores condições de trabalho, um salário digno e o direito ao voto. No entanto, ainda no século XXI, a luta continua urgente. A violência contra a mulher segue sendo uma realidade no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Seguranças Públicas, o país registra mais de 1.000 casos de feminicídio por ano, o que significa que mais de 2 mulheres são mortas todos os dias no nosso país. Baseado nesses dados, temos a certeza que a data não é apenas uma questão de representatividade das mulheres, mas sim uma necessidade social. Baseado nisso, a nossa estudante Isabelle Aurélio traz agora um questionamento sobre o nosso tópico para os especialistas que estão no estúdio. Qual a importância do Dia das Mulheres para os casos de feminicídios aqui no Brasil? E agora, como é que a gente responde a pergunta? É uma pergunta bem importante. Tratar do feminicídio, né, não é só no Dia da Mulher que a gente deve tratar, porque a gente está sendo bombardeado cotidianamente com o aumento de morte de mulheres pelo simples fato dela ser mulher. Mas tratar sobre isso no Dia da Mulher é dar mais gás a essa luta, né, porque demarca, né, essa chamada das mulheres para que toda a sociedade se comprometa com o enfrentamento à violência contra a mulher. Perfeito. Carol. Toda vez que a gente tem um microfone aberto, a gente tem a possibilidade de estarmos reunidas, a gente vai ter que falar
pelas que existiram antes de nós e por aquelas que poderiam continuar existindo ao nosso lado e que não estão presentes. Eu sempre costumo pontuar que eu fico muito enraivecida no 8 de março, quando eu recebo flor, esmalte, serra de unha, porque isso é a subalternidade da nossa luta. Eu digo, olha, essas flores me lembram as mortes das nossas companheiras. Então, não me venha com esse tipo de homenagem. A homenagem é você respeitar no dia a dia o espaço feminino, é você lutar conosco pelo direito à creche das mulheres que são mães, pelo direito das mulheres de não serem mães, porque é perfeitamente justo, né, e factível, pelo fato da gente ter o direito de receber o mesmo salário dos homens, porque a gente continua numa média ocupando os mesmos cargos de chefia e de responsabilidade, né, Bel? Recebendo em torno de 20% a 30% a menos. Então, é o fato da gente precisar de um desenho de uma cidade em que seja planejada e pensada para acolher as violências, né, erradicar essas violências. Por quê? Em ruas escuras, desertas, com menos fiscalização policial, é onde acontecem as violências contra a mulher. Né? A gente ter transporte público de qualidade e seguro, né, com relação às mulheres, a gente ter fiscalização dentro desses transportes públicos para erradicar a violência que as mulheres sofrem. Então, a gente precisa, a todo instante, dizer as mulheres morrem às moscas. E se morrem às moscas, morrem porque os homens, não digo todos, mas o machismo planta uma cultura masculina do ódio às mulheres. Os homens costumam amar uns aos outros. O afeto masculino é homoafetivo dela. Porque quem é que um homem acha que é seu igual? Um outro homem. Nunca uma mulher. Quem é o parceirão dele? Quem é o brother dele? Quem é o irmãozão dele? É um outro homem. A mulher pode ser destinatária da lascívia, da luxúria, usando um jargão popular, do tesão masculino, mas não é necessariamente a parceira igualitária. Tanto não é assim, porque veja como nos tratam os partidos políticos. Precisam de nós para poder cumprir aquela taxa, né, da imposição da lei eleitoral. Mas nós não temos o mesmo cabimento, os mesmos incentivos financeiros que as candidaturas masculinas. E muitas de nós, quando chegam à posição de destaque, performam no masculino. Não agem nem lideram politicamente como mulheres. Infelizmente, Isabel, gostaria de contar uma outra história. Muitas de nós, quando chegam no judiciário, juízas, desembargadoras, ministras, performam no masculino. São pró-machistas, porque mulher não pode ser machista, porque mulher não ganha nenhuma vantagem exercendo o machismo. Quem obtém vantagem com isso, silenciando as mulheres e usurpando direitos das mulheres, infelizmente, são os machulentos, os homens extremamente agressivos contra as mulheres. E isso é uma forma de tirar nossas vozes. Então, sempre, por todas as que não estão aqui, nós precisamos usar todos os espaços para falarmos contra essa cultura de ódio ao feminino. E tem um aspecto que eu acho que é interessante destacar também, é que todos os dias são dias de pautas, né, das mulheres, femininas, feministas, enfim. Mas a mídia, de um modo geral, ela foca muito mais no mês de março, na data do 8, trabalhando o jornalismo de forma factual, a partir de um fato. E os outros meses, e os outros dias, onde a mídia poderia trazer pautas educativas, de sensibilização, de debate, de reflexão, para irmos criando aí uma cultura que possa ser disseminada pelo ano todo, né? Então, aproveitando que a mídia se interessa pelo factual, nesse caso, o 8 de março acaba chamando esses microfones e holofotes muito mais para as nossas causas, que, via de regra, esses microfones estão voltados para notícias de crime, notícias de violência, e quase nunca sobre letramento de gênero, quase nunca sobre letramento político, etc. Gente, depois do intervalo, temos o 5º e último bloco desta edição do TVDH. A gente volta em instantes. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição debate o Dia da Mulher.
Recebemos Isabel Santos, que é coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo e do Comitê de Monitoramento da Violência e do Feminicídio no Território Estratégico de Suape, e Carol Ferraz, doutora em Direito e professora da Universidade Católica de Pernambuco, além de feminista e advogada militante em direitos humanos. Gente, esse bloco é o bloco que a gente tem para falar sobre o que a gente escolher. E nós escolhemos falar sobre um assunto que une o Centro das Mulheres do Cabo, né? Isabel Santos e a diretoria, e a advogada militante de direitos humanos e feminista, Carol Ferraz. Eu queria que vocês explicassem um pouco para a gente o que é que está unindo, nesse momento, essas duas personagens importantes, porque vocês avançaram, digamos assim, em busca de direitos de mulheres, crianças, filhos, da época de violência e de ditadura no Brasil, incluindo aí os aspectos que foram subtraídos dessas pessoas, como o direito à maternagem e outros. Quem quer começar explicando? Acho que Isabel, né? Nós temos como fundadora uma mulher chamada Efigênia Oliveira, aquela que deu o pontapé inicial na luta pela criação do Centro das Mulheres do Cabo. E Efigênia chegou no Cabo vítima também desse processo de ditadura, né? Ela foi exilada, foi torturada, e é uma mulher muito marcada por esse processo. E aí, conversando com Carol, e a gente também chorando as dores de muitas mulheres que passaram por essas questões e que ainda hoje estão esquecidas, né? De famílias que perderam seus entes queridos, que até hoje não conseguiram recuperar seus restos mortais, a gente resolveu se juntar para criar um processo de luta, de reconhecimento dessas famílias, para reparar um pouco essa violência que principalmente as mulheres no período da ditadura sofreu. E aí entra a advogada, né, Carolina, com o professor Manuel Moraes, que nos deu esse apoio. Importantíssimo. Quais são esses direitos, Carol, que estão sendo reivindicados, cobrados hoje? Andréa, veja, aqui na Universidade Católica de Pernambuco, a gente tem a Cátedra Dom Helder Câmara, onde a gente se dedica a uma pesquisa voltada à justiça de transição. Manuel Moraes, que é um exímio, né, lutador, ativista em direitos humanos e um homem muito pró-feminista, a gente meio que dividiu e eu disse, eu vou trabalhar a questão de gênero dessa chamada justiça de transição. Como o Manuel fez parte, né, da Comissão de Memória e Verdade, ele também tinha bastante conhecimento acerca disso e eu dizia, Manuel, isso nos incomoda e não é possível que a gente não fale a dor e o sofrimento dessas mulheres. Agora, bem pouco tempo, né, talvez iniciado por esse processo do filme Ainda Estou Aqui, etc. e tal, das pesquisas, dessa comoção nacional, foi proposto uma DPF, chamada DPF 320, que, dentro do jargão jurídico, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque está se batendo na porta do STF dizendo, escuta, a ditadura existiu, existe uma lei de anistia, mas ela não é superior à Constituição Federal. Ela não é superior aos tratados e convenções internacionais que o Brasil assinou. Então, existe um crime continuado. Qual é o crime continuado? O desaparecimento dos restos mortais que nunca foram devolvidos às famílias. A ocultação de cadáver é um crime que ainda está em curso. E aí os responsáveis por isso, que ainda estejam vivos, precisam responder pelo seu crime. E o Estado brasileiro, que era a quem eles representavam, porque foi o Estado brasileiro que matou, que estuprou, que torturou psicologicamente, que aniquilou existências, mutilou famílias, ele precisa responder. E isso não está dentro de uma seara apenas das indenizações que foram pagas no processo iniciado na Comissão de Memória e Verdade. Isso tem uma repercussão muito maior, porque tem aplicação aqui, a gente levanta a tese nessa amicus curiae, que é amigos da corte, a gente está se inserindo nesse processo que está em curso, dizendo, escuta, olha aqui, existe o caso realmente do deputado Rubens Paiva e é merecedor, porque o papel do Rubens Paiva foi muito relevante na luta. Eu sou sobrinha e neta de presos políticos e graças a pessoas como Rubens Paiva, a gente recebia a comunicação de que os nossos estavam vivos, porque eles sumiam. A gente não sabia se tinham conseguido chegar no exílio com
segurança, se estavam vivos ou mortos. E aí essas pessoas que continuaram fazendo essa rede de comunicação por solidariedade e empatia salvaram as famílias da angústia de não saber se estava chorando pelos seus mortos ou rezando pela vida dos seus vivos, que não sabiam onde quer que estavam. Então, é preciso que a gente ressalte a importância, sim, do ex-deputado Rubens Paiva. Mas, com relação às mulheres, o Estado brasileiro agiu de forma, Isabel, muito atroz. A própria Efigênia, ela é o relato vivo disso. Então, as mulheres começavam a tortura pela violência sexual. Então, eram sodomizadas, eram violentadas, as que estavam grávidas, como o caso de uma das mulheres que a gente traz à tona nessa Amicus, que é a Solidade, que nem brasileira ela era, simplesmente ela se associou à luta em favor da democracia brasileira por empatia, por solidariedade humana. Estava grávida e foi torturada até perder o bebê. Até hoje não se descobriu onde ela foi enterrada. Há relatos que dizem que ela está no cemitério da Várzea, e numa cova comum, e tanto ela quanto o bebê foram largados lá, né, por representantes da ditadura. O caso que aconteceu com Ranúzia Alves, em que a própria filha foi escondida pela família e não sabia a importância histórica da mãe dela, que foi uma mulher que lutou muito bravamente, enfrentou, né, sozinha, com 38 velho na mão, enfrentou basicamente um pelotão. Era uma mulher de bastante coragem. O caso da Anatália. A Natália foi tão ser viciada sexualmente que, para não deixar rastros na perícia, eles tocaram fogo com lança-chamas na genitália dessa moça. Então, a gente precisa relatar. É um compromisso, né, Isabel, que a gente tem com a memória dessas mulheres, com a luta em favor da equidade de gênero, e acredito que com as novas mulheres que estão a existir no nosso país, para que jamais se repita, para que nunca se esqueça, para que se faça justiça efetiva mesmo. Perfeito. É muito duro, muito difícil para mim como mulher fazer um programa como esse, com esses temas, ouvindo vocês, que também não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso em programas, mas é necessário, é muito necessário, porque é inaceitável que a essa altura do campeonato a gente ainda esteja lutando para existir, para não sermos violentadas, para não sermos assassinadas. É quase uma selvageria, é até uma ofensa, porque a vida selvagem é belíssima. E a gente tem, enquanto humanos, uma vida cruel, de muitas perseguições e violências. E, em nome disso, né, para que a gente enfrente isso, a gente se propõe a falar sobre temas tão duros, tão difíceis, que nos machucam, não é? Porque quando uma mulher é machucada, a empatia também, né, nos leva a esse lugar. Quero agradecer muito a vocês, não só pelo programa, mas pela vida, pela disposição de vocês em falar sobre letramento de gênero, letramento político, com essa paciência e essa empatia que nos fortalece, que faz com que a gente possa caminhar juntos. Muito obrigada, viu, Carol, Isabel. Espero que a gente faça outros programas juntos com temas mais suaves. Gratidão, Andréa, que a luta sempre nos leve para caminhos acompanhados das melhores. Que a gente possa saber que o reconhecimento feminino é que a luta será sempre coletiva. Né? Uma sobe, né, Isabel, puxa a outra. Né? Pela vida das mulheres, né? A gente quer simplesmente viver e ter liberdade. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. Muito Gratidão. bom. Manina, beijo sempre para você, minha amada. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, de uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos também com uma rede de parceiros formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga suas sugestões. Segue o perfil no Instagram, @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos por sua companhia e até a próxima.